bico do peito rachado na amamentação. Isso está acontecendo com você? Ou você está grávida e está com medo disso acontecer com você? Ou já aconteceu, você quer entender o que estava acontecendo? Me acompanha nesse vídeo que a gente vai falar o que causa o bico do peito rachar durante a amamentação e como evitar, como resolver também. Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi Lagoeiro, sou médica, pós-graduada em pediatria e estudos de sono, sou mãe de 2 meninas e tenho esse canal aqui pra gente dividir conteúdos baseados em muita evidência, baseados em dicas práticas e baseados no dia a dia de mães e pais e das crianças pequenas. Eu tenho certeza que quando você inscrever, você só vai receber conteúdo bom. Gente, olha só. Os bicos na amamentação, que são o local onde o bebê mama, né? Eles podem rachar por uma série de motivos. O principal deles é a pega incorreta. O que significa a pega incorreta? O bebê quando mama, ou ele ainda não aprendeu a mamar, ou ele tem alguma questão na boquinha dele, um freio alterado, que faz uma anquiloglossia, né? Esse freio que impede essa projeção correta da língua e a movimentação correta, ou ele ainda tem uma dificuldade de mamar, que faz com que ele não consiga fazer o movimento adequado, ou a posição do bebê e da mama, né? Bebê, da mama, da mãe. Ela ainda não tá boa e a gente precisa trocar a posição para fazer testes. Muitas vezes só a troca da posição faz com que a gente tenha uma melhora absurda na amamentação. Ou essa criança, quando bota a boca no peito, ela não consegue, por exemplo, fazer o movimento adequado fechando a boca, então pode ser que entre ar e pode ser que ela acabe mordendo o peito com a sua gengiva, né? Mesmo que ela não tenha dente. Isso acontece muito quando a gente tem confusão de bico. Então, não sei se é o caso que está acontecendo aí, mas quando a gente oferece outros bicos para criança, chupeta, mamadeira, principalmente sem necessidade, né? A gente acaba aumentando o risco dessa criança morder o seio materno. Mas também pode acontecer pura e simplesmente pelo aquele seio ser solicitado muitas vezes no começo da vida, ele ainda não ter criado uma resistência, então ele está extremamente sensível e juntar tudo, né? A criança que está aprendendo a mamar, a mãe que está aprendendo a amamentar, uma dificuldade inicial da pega ali por conta dessa imaturidade do bebê que acabou de chegar no mundo. O que pode acontecer? O bico do seio pode machucar. Como? Pode fazer como se fosse um pequeno cortezinho, pode fazer como se fosse uma pequena feridinha, ou você visualmente pode não ver nada, mas ele está extremamente sensível, ninguém pode tocar, dói muito quando a criança mama, você chora de dor. Isso é o que a gente considera um bico rachado, né? Na linguagem popular. O que é que a gente faz? Primeiro de tudo, respira fundo. Eu sei que se você está passando por isso, e eu já passei por isso, dói muito. E a sensação que a gente tem é que a gente precisa interromper a amamentação agora, porque eu não posso mais fazer isso porque está doendo muito. Interromper a amamentação talvez não seja a melhor opção, e eu já vou te explicar por quê. Interromper que eu digo momentaneamente, né? Se eu deixo de amamentar o bebê naquele peito e só amamento no outro, aquele vai continuar enchendo. E por continuar enchendo, ele pode empedrar se o bebê não mamar. E por continuar enchendo e o bebê não mamar e com uma ferida por fora, possibilitando a entrada de germes, porque isso aumenta inclusive o risco de mastite, e com aquele peito cheio, eu aumento o risco de mastite. Então, o que eu faço? Primeiro, eu observo, é possível essa criança continuar mamando aqui apesar dessa dor? Porque se for, é importante que eu pelo menos uma vez ao dia esvazie esse seio, e a boca do bebê é a melhor coisa para esvaziar o seio. Na verdade, a primeira coisa é a gente buscar um banco de leite para ajustar a pega. Um banco de leite, uma consultora de amamentação que vai em casa, um pediatra que seja amigo da amamentação, que realmente saiba o que está fazendo e que te apoie. Buscar ajuda. A gente não precisa passar por esse período sozinha, sabe? A gente não precisa passar por esse período mordendo a toalha e falando, vai lá, eu vou conseguir. Existem muitas coisas que podem ser feitas aí nesse processo para a gente ajudar essa melhora. Então, vale a pena buscar ajuda. É um investimento, e muitas vezes gratuito, né? Um investimento de tempo, os bancos de leite são gratuitos, mas que vale muito a pena. Depois, obviamente, não deixar de tirar o leite ali, seja com o bebê mamando, seja ordenhando, e aí, ou estocando esse leite, ou jogando fora, mas ordenhando esse seio, fazendo massagem, não deixando o peito empedrar, porque aí senão a gente vai ter um outro problema. Ficar com os seios de fora, e pode ser um pouco difícil nesse comecinho da amamentação, porque o peito vaza muito, mas expor os seios ao sol. Então, depois de mamar, passa um pouco do leite materno, do próprio leite materno mesmo, no bico do peito, porque ele é muito cicatrizante, e fica um pouco com o peito no sol se for possível. Se não for possível o sol, porque você mora num lugar onde não bate sol, ou porque o vizinho tá olhando, ou enfim, alguma coisa desse tipo, pelo menos com os seios de fora, tomando um pouco de ar, até secar aquele leite. Aí depois você bota o sutiã de novo. Se o sutiã estiver muito sensível, você pode preparar aquelas rosquinhas ou comprar uma rosquinha de amamentação que fica entre o mamilo e o sutiã, que ele protege do contato, desse atrito que pode causar bastante desconforto. Uma outra coisa que é extremamente importante é evitar que fique a região muito úmida. Por quê? Porque
A gente fica de sutiã o tempo todo, com uma blusa em cima, aquele peito vazando, e isso pode fazer com que eu prolifere fungos ali e que eu, mesmo sem proliferar fungos, a gente sabe que pode acontecer candidíase no seio, eu tenho dificuldade de cicatrizar aquele peito que tá machucado. Então, além de deixar o peito pro sol, tomar um sol, né, que a gente chama, botar o peito pra jogo, deixar o peito no sol um pouco, deixar o peito tomar um pouco de ar, se você tá com os seios cobertos, é importante você, sei lá, se estiver usando o protetor para não vazar, né? Aquele protetor que é tipo um absorvente, trocar com mais frequência. Se você puder colocar toalhas ao invés do protetor e trocá-las com mais frequência, parece ser melhor, mas nunca pode ficar úmido, tá? O que acontece? Qual é o problema do protetor? Como ele é absorvente, ele absorve aquilo, mas ele deixa tudo úmido. Mas como ele absorve e eu não tenho a percepção de umidade, eu vou deixando ele ao longo do dia todinho. E aí ele aumenta o risco, sim, de fungos dentro do peito, fungos na amamentação. Toalhas e coisas que não têm esse poder tão absorvente, a gente sente logo que tá molhado e troca logo. Dá mais trabalho, mas tende a ficar numa região mais seca durante mais tempo, entendeu? Fez sentido o que eu quis dizer? Deixar essa região mais seca possível. Depois do banho, por exemplo, secar bem. Quando você toma banho, secar bem. Evitar a umidade. Depois que o bebê mamar, se você não puder oferecer um pouco de sol pro bico do seio, secar bem esse bico do peito. Porque a umidade, ela não só atrapalha a cicatrização, como também ela aumenta o risco de proliferação de fungos. E, finalmente, ter consciência de que vai passar em algum momento. Para algumas vai ser um rápido ajuste da pega que vai resolver isso. Outras, o bebê vai ter que passar por uma frenectomia porque foi avaliado e tem um freio da língua que está impedindo que ele sugue corretamente, ele está mordendo. Outras vão ter que fazer laser. O laser é uma possibilidade, eu não coloquei aqui como possibilidade para todas porque é uma coisa que a gente geralmente não tem acesso no sistema público, mas é uma possibilidade para cicatrização mais rápida e geralmente quem tem essa ferramenta são as consultoras de amamentação que são capacitadas no uso do laser local ali, mas é uma possibilidade sim, e saber que vai passar. Vai passar, gente. Dói muito, esse comecinho da amamentação, sobretudo, ele é bem desorganizado, mas se a gente consegue fazer essas coisas, obter um pouco de melhora, cada dia vai melhorando um pouquinho, até que em algum momento o bebê tá ajustando a pega, você tá ajustando o oferecer do seio e tudo se organiza, tá bom? Desejo uma boa amamentação pra você e que tudo fique bem por aí.